17. Se você colocar olhos na parte de trás. Se você fosse bom nisso, poderia até encontrar um Prut aqui dentro. Ouvi dizer que os Pruts também preferem trabalhar dentro da base militar em vez de em cidades ou aldeias rurais. Em primeiro lugar, você pode receber mais rodai do que o normal. Mesmo que você saiba disso, isso não acontece dentro das leis e regulamentos militares. O homem que conheci aqui, fosse soldado ou comandante, evitou ao máximo causar alvoroço. Nenhum cara gostaria de se meter em encrenca sendo pego ligando para uma garota sem motivo. Portanto, este lugar está cheio de pessoas ricas que pagam muito dinheiro. Mesmo assim, você também tem talento. Por mais que você queira, existem pessoas que conseguem e existem pessoas que não conseguem. Provavelmente foi Angnum quem organizou tudo. Bem, estou com inveja. Você tem talento? Não há necessidade de viver com frustração, certo? Não está errado. Porque não há nada de errado em fazer isso, se você puder. Saxônia caminhou, abotoando a camisa. Nem olhei para trás, me perguntando se meu relacionamento com a mulher que permaneceu no quartel estava realmente ligado a dinheiro. Uma marca de beijo vermelha e inchada era visível através da camisa abotoada. Parecia que tinham passado momentos muito intensos. Os cabelos castanho avermelhados de Saxônia ondulavam levemente ao vento. Sua aparência é estranhamente atraente. Ele parece uma pessoa comum, mas é bonito. Sim, isso é suficiente para atrair uma mulher. Há algum problema? Saxônia pergunta, lançando um olhar para Incred. Como sempre, uma atitude simples e direta. Membro do esquadrão Saxônia. Segundo Ren, ele é um pervertido que prefere explorar brechas na lei. Por um breve instante, Incred pensou na Saxônia no campo de batalha. Se Ren se assemelha a uma fera selvagem galopando, então esta é a pessoa certa. Na verdade, eu nunca vi a Saxônia lutar de verdade. Pelo que sei do que Ren disse. Certa vez, vi um inimigo sendo apunhalado pelas costas com uma lança. Foi isso. No entanto, a habilidade pode ser inferida. Até o Len se machuca um pouco. Aqui não existem ferimentos desse tipo. Lesões são muito raras e leves. Você não vai lutar direito. No entanto, houve momentos em que Ren falou assim e rosnou. Em momentos como esse, a Saxônia ria abertamente de Ren. Porque eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ver sangue. Se você não gosta de ver sangue, pode ir embora. Caso contrário, não fique aqui, seu safado. Isso não é da sua conta. Ah, você quer que eu parta sua cabeça ou seu corpo? Antes disso, vou fazer 2 buracos do tamanho de uma unha no seu coração. A conversa terminou aí. Ren segura um machado com sangue escorrendo do antebraço. Incred ficou entre eles enquanto observava Saxônia levantar-se silenciosamente de seu assento. Se quisermos nos matar, acho que seria mais fácil para um de nós ir em direção ao inimigo, mas por que aqui? Depois, os dois se encararam como se fossem se matar, mas não brigaram. Você não consegue descrever isso apenas com palavras, mas se colocar seu corpo entre eles, a situação se acalmará como a de um fantasma. Tem 1 ou 2 membros do esquadrão que te pararam desse jeito. Ren chamou a Saxônia de gata selvagem e traiçoeira. A Saxônia chamava Ren de bárbaro louco. Incrid também viu a Saxônia apunhalar um soldado inimigo pelas costas com uma lança que ele havia encontrado em algum lugar. Mesmo após ser esfaqueado, o oponente não conseguiu localizar a Saxônia. Enquanto olhava em volta, levei um chute no tornozelo da Saxônia, que estava agachada. Lembro-me vividamente da imagem do inimigo debatendo-se no chão com uma lança cravada nas costas. Eu estava curioso para saber como isso era possível, então perguntei durante meu tempo livre. Aconteceu porque a atenção do adversário estava toda voltada para a frente. Não houve nenhuma explicação detalhada. Ren, eu costumo compartilhar facilmente o que sei e o que tenho. Porque eu não podia esperar o mesmo da Saxônia. No entanto, Incred não desistiu facilmente. Líder de esquadrão. A Saxônia parou. De repente, você se vê em frente ao quartel médico onde fica Incred. Quando me perguntaram o que estava acontecendo, fiquei perdido em pensamentos. Não havia necessidade de se preocupar com a resposta a essa pergunta. Incred tornou-se o líder do esquadrão encrenqueiro do 4º pelotão da 4ª companhia, sem querer. Quem poderia planejar e criar um relacionamento como este? Portanto, não há motivo para preocupação. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Se você precisar de alguma coisa, peça. Incred tratava os membros de seu esquadrão dessa maneira. Se alguém como você me apunhala pelas costas, como posso evitar? A Saxônia compreendeu imediatamente as palavras de Incred. Quantas vezes você já me implorou para te ensinar como me surpreender pelas costas? Foi terrível. Repito as mesmas perguntas a cada poucos dias. Teria sido mais fácil lidar com ele se ele tivesse reclamado. Foi o suficiente para assustá-los e fazê-los fugir. Mas o líder do esquadrão não fez isso. Eu só quero saber, quero aprender, esse tipo de desejo é tudo o que vejo. Essa paixão não me impressionou, mas uma coisa era certa. Se não for controlado, ele provavelmente dirá algo parecido a cada poucos dias durante todo o tempo em que estiver nesta equipe. Se você conhecer esse cara pelo resto da vida, provavelmente fará essa pergunta a ele pelo resto da vida. Não é fácil dizer que a Saxônia é terrível, porque conheço muito bem as limitações das pessoas. Conheço a vaidade de palavras como poder mental, fé e vontade. E, no entanto, para ele, Incred era um ser humano terrível. Sua paixão por espadas e artes marciais é maior do que a de qualquer outra pessoa. Será que é essa paixão que o motiva dessa forma? Por que você quer aprender dessa forma? Se você souber disso, terá uma chance maior de sobreviver. O que você fará se sobreviver o tempo suficiente para doar todo o dinheiro que ganhar para um centro de treinamento? Saxônia estava prestes a perguntar o que ele queria fazer, mas parou. O que você vai fazer? Não é esse um destino que acabará passando de qualquer maneira. Posteriormente, embora não tenha sido uma tarefa fácil, a Saxônia explicou tudo com sinceridade. No entanto, o líder do esquadrão não conseguiu aprender. Foi natural. Porque isso não é algo que esse afiliado possa usar. Mas a pergunta de hoje era um pouco mais recente. Você acha que suas costelas foram cortadas por uma faca cega ou, melhor dizendo, por um chute cego? Para Saxônia, essa é uma pergunta natural. Se você pensa que o motivo de ter sido derrotado por Proc na batalha anterior foi porque não percebeu, está redondamente enganado. Não, isso significa que a outra pessoa é simplesmente ignorante. Então, seguiu-se uma pergunta em comum. Curioso. Em resposta a essa pergunta, Incred fez outra pergunta. Ele conhece bem o comportamento habitual da Saxônia. Ele não fica se perguntando. Mantenha uma distância razoável de todos e não se aproxime nem se afaste demais. Embora ninguém tenha uma relação muito próxima com a Saxônia. Com exceção do Esquadrão 444, não há ninguém que o deteste particularmente. Distância razoável. Essa é a aparência habitual da Saxônia. Então, talvez tenha sido constrangedor fazer essa pergunta. E Incred sabia que, se fizesse essa pergunta, Saxônia daria a resposta sem fazer mais perguntas. Eu não tinha a intenção de entrar nesse tipo de relacionamento, mas, vivendo assim, eu já conhecia bem as reações e posturas deles.
Não, não, se alguém estiver te esfaqueando pelas costas, você precisa perceber primeiro. Como era de se esperar, a explicação é a pior. Ren diz que não consegue explicar, mas comparado a Saxônia, ele poderia ser um espadachim digno de um espadachim famoso. Felizmente, Encred teve a oportunidade de conhecer e vivenciar a experiência de muitos professores diferentes. Entre eles, havia pessoas que ensinavam melhor do que suas habilidades permitiam. Havia pessoas que possuíam boas habilidades, mas eram ruins em ensinar. Em cada professor, em cada momento, Encred teve o retorno do seu investimento. Portanto, existem muitas maneiras de aprender bem. Como você percebeu isso primeiro? Encred perguntou. Você só precisa olhar sempre ao redor. E se eu for atingido mesmo olhando em volta? Olhe ao redor com mais frequência. Você não pode ficar andando por aí com a cabeça virada o dia todo, né? É possível se você for líder de equipe. Não, não. Saxony às vezes acha que ele é um esquisito. Assim como Ren, ele não faz isso de brincadeira, ele está falando sério. Após diversas experiências, a Encred soube como reagir. Afirmo categoricamente que não posso fazer isso. Como se a Saxônia tivesse mudado de ideia devido àquela decisão, ele olhou em volta e lentamente deu um passo para o lado. Era um local onde várias bagagens estavam empilhadas ao lado dos alojamentos médicos. Ele estava sentado em cima dela, apoiando-se bruscamente na tenda ao lado e dizendo: Achei que a história seria longa. Hoje é um dia longo. Pelo menos ainda tenho bastante tempo até ir para a cama. Você precisa cuidar das suas refeições, certo? Você vai morrer se passar fome por apenas uma refeição. De agora em diante, eu serei o responsável pelas suas refeições pelo resto da sua vida. Ah, claro, durante todo o tempo em que estivermos no mesmo esquadrão. Uma promessa que, de qualquer forma, desaparecerá depois de hoje. Encred fez promessas demais. Se isso fosse uma piada, não seria engraçado. O mais engraçado é que o que todos no Esquadrão 444 mais detestam é ter que lavar a louça e fazer as refeições. Essas são pessoas que acham que lutar é melhor do que isso. Motivo: não gosto de implicar com o que os outros membros do esquadrão comem, e não gosto de limpar a comida desses desgraçados. São todos malucos. Há muito o que aprender. Pelo menos no campo de batalha e em combate, ele foi um excelente professor para Encred. E se a Saxônia não conseguir resolver isso? Só preciso me concentrar e não ter que me preocupar com coisas assim. Se isso não funcionar, eu planejava visitar Ren ou outro membro do esquadrão em outro dia. Um soldado que não deixa cicatrizes residuais no campo de batalha. Não sei se a Saxônia realmente possui habilidades excepcionais. Não vi nada com meus próprios olhos. No entanto, a conclusão afirma que ele é um grande soldado. A atitude de Ren comprova a competência da Saxônia. Então você aprenderá alguma coisa. Embora possa não ser particularmente útil agora, certamente será útil mais tarde. O coração da besta foi útil desde o momento em que você o aprendeu. Não tem liberdade suficiente para falar palavras vazias. Você disse que tinha o dia todo hoje. Essa é uma história diferente. Ótimo, cumprirei minha promessa. Encred assentiu com a cabeça. Ele também desabou diante da Saxônia. Vários soldados que passavam viram os dois, mas ninguém falou com eles. Os dois estavam sentados um de frente para o outro, em meio aos soldados e carroças de suprimentos que passavam. Embora uma pessoa estivesse sentada sobre a bagagem e a altura dos olhos fosse alta. Não era algo que me preocupasse particularmente. A Saxônia parecia estranha. Encred se jogou no chão e olhou para si mesmo. Há pedrinhas e pedras incrustadas no chão, então pode ser desconfortável. Acima de tudo, embora as carroças venham e vão, levantando poeira, parecem ter se esquecido do meio ambiente. Concentre-se na sua história sem qualquer dúvida. Saxônia abriu a boca ao ver a seriedade naquele olhar. Os seres humanos têm 5 sentidos. Você está falando de olhos, nariz, orelhas, etc. Sim, visão, audição, olfato, paladar e tato. Por que isso está sendo mencionado agora? Não é natural fazer uma pergunta dessas. Encred não apresentou nenhum sinal desse tipo. Apenas ouça. Foi uma boa atitude, a ponto de palavras inesperadas surgirem. Saxônia, que inicialmente pretendia dizer que apenas os 5 sentidos precisavam ser treinados, começou a explicar. Era um som que vinha do coração, não da cabeça. Se você não consegue ficar virando a cabeça, simplesmente fixe o olhar na parte de trás. Não existe nenhuma lei que diga que tudo o que sai da sua boca é bom só porque vem do seu coração. A Saxônia achou que o que ele disse era uma grande mentira. A explicação está errada. Certo. Mas Encred concorda com a cabeça. Isso é tão verdade. A Saxônia escolheu bem as suas palavras. Eu não sabia que você ensinaria algo assim. Não há nada que não possa ser feito. Você só precisará ensinar parte do que praticou. Eu sei disso porque venho acompanhando há algum tempo. O líder do esquadrão é uma pessoa comum. Seus sentidos também são assim. Não há nada de inato nisso. Mas tudo bem. O treinamento que está sendo feito agora é eficaz até mesmo para o público em geral. Se você persistir por 3 ou 4 meses, conseguirá alcançar resultados muito bons. Originalmente, era uma prática realizada enquanto se estava confinado em um lugar como uma caverna. Que treinamento melhor do que esse seria ter sua vida ameaçada dezenas de vezes por um assassino determinado a matar o líder do esquadrão? Isso não faz sentido na realidade. Nem sempre podemos olhar ao redor com os olhos, mas podemos com os ouvidos. Embora a explicação ainda fosse como urina de monstro. Ah, sim, porque o som não distingue entre frente e trás. Encred, que tinha uma atitude de ouvinte, compreendeu rapidamente o que estava sendo dito. Para ser preciso, o som tem uma frente e uma parte de trás. À medida que você distingue os sons, sua audição se desenvolve. Por exemplo, este é um exercício que pode ser feito sentado. Agora, ouça. É claro que ouvi vários sons. O som de uma carroça rolando, o som de um soldado resmungando, o som de uma pessoa doente gemendo, a voz insensível de um médico dizendo para ele aguentar firme, e até mesmo o som das penas na tenda tremulando porque o vento estava soprando muito forte hoje. Após um breve silêncio, a Saxônia se pronunciou. Hoje está ventando oeste e o médico está no 3º quartel à frente daqui. E a junta da roda esquerda daquela carroça está solta. Se você tiver sorte, a junta da roda quebrará em 2 dias. Se você não tiver sorte, a junta da roda quebrará hoje. Foi exatamente como ele disse. A roda da carroça, que estava girando bem, tombou para um lado com um estrondo. Oh, sério. O soldado que dirigia a carroça perdeu a paciência. Se você consegue identificar e distinguir entre sons, sempre poderá enxergar o que está ao seu redor. Encred ficou surpreso. É isso que acontece. A Saxônia provou que é possível. Trata-se de manter os olhos na parte de trás e treinar a audição. Você consegue fazer isso. Para esse treinamento auditivo, o ambiente é importante, mas o método de treinamento não é difícil. Porque tudo se resume a distinguir sons. É claro que não estou dizendo que foi fácil. Seria mais útil se eu ouvisse os mesmos sons repetidamente e os diferenciasse, certo? Depois que você se acostuma, que tal fazer de uma maneira diferente? Além de suas habilidades em artes marciais, incluindo o esgrima, o líder do esquadrão era definitivamente bom ouvinte.
Ouvir bem significa ser capaz de compreender rapidamente. O líder do esquadrão compreendeu rapidamente as palavras de Saxônia. Sim, é isso mesmo. Uma maneira de identificar os passos ou a presença de um assassino silencioso é distingui-los pelo som do ar fluindo ao seu redor. Se você conhece bem o assassino, seria uma boa ideia pedir secretamente que ele viesse atrás da cabeça. Esse seria o melhor método de treinamento. O que eu disse depois foi meio brincadeira. Porque eu disse isso com um leve sorriso. Era uma brincadeira, mas com certeza eu disse algo desnecessário. Saxônia disse isso sem perceber, pois claramente entendeu a explicação absurda. Eu também achava que essa era uma história que eu nunca precisaria contar ao líder do esquadrão. Eu disse isso. Ok. Os olhos do líder do esquadrão brilham ainda mais. Uma pessoa completamente desconhecida. A Saxônia avaliou a Incred dessa forma. Fantasia.